nosso bate-papo é sobre o livro Ame a Sua Igreja. Liel, como é que você enxerga a igreja brasileira hoje? Você, na sua visão como pastor, alguém que tem viajado o Brasil de norte a sul, conhece alguns contextos, você, na sua leitura, você percebe que os cristãos, em linhas gerais, eles têm demonstrado esse afeto, essa afeição, amor pela igreja? Ou você, como alguns outros pastores, percebe assim uma fase, um momento em que há muitas pessoas professando a fé em Jesus, mas ao mesmo tempo querendo manter certa distância em relação à igreja, à instituição? Uhum. Como é que você enxerga isso? Júlia, a igreja brasileira ela é muito plural, né? É difícil você falar sobre a igreja brasileira, mas eu vejo um movimento pendular. Então eu vejo uma galera que quase que idolatra a igreja, né? Porque tem líderes que são ditadores na igreja, que abafam e prendem, e a pessoa acaba confundindo vida cristã com igreja, como se fosse a única coisa e tudo a mesma coisa. E você tem uma outra galera que está longe, que está distante, que acha que igreja não tem nada a ver com vida cristã, que eu não preciso de igreja para ser crente. E no meio aqui, você ainda tem alguns ali, alguns caminhos diferentes, mas de uma forma geral, o compromisso e o amor com a igreja local tem se perdido na igreja brasileira. Eu lembro, crescendo lá em São Paulo, né, como criança, como o comprometimento com a igreja local era algo muito mais forte. Eu lembro como a gente vivia a igreja local de uma maneira muito mais intensa e com um comprometimento e um amor por aquela comunidade na qual Deus nos colocou, que muitas vezes hoje a gente não vê em muitos contextos da igreja brasileira. Então, eu estou de acordo contigo. Essa igreja brasileira ela é plural, existem múltiplas realidades num país continental como o nosso, mas a grosso modo o cenário ele não é muito bom. Nós experimentamos aqui no Brasil um fenômeno que não é nosso apenas, é um fenômeno amplo, mas que se percebe muito claramente no Brasil, né? Que é um fenômeno que começa, né, pelo menos a gente pode rastrear ele na década de 60, que foi um período de muitas revoluções, revoluções culturais. E nos Estados Unidos da América houve um movimento que ficou muito bem retratado num cartaz, né, estendido pelas ruas das principais cidades dos Estados Unidos, né? Cristo sim, igreja não. Era Uhum. uma mudança de chave, então as pessoas estavam cansadas de autoridade e de instituição. Então, a igreja é uma instituição e ela tem autoridade. Então, de alguma maneira, toda a igreja foi vista com suspeição, para dizer o mínimo, e de alguma maneira isso tem afetado desde então, né, o contexto europeu, norte-americano e no Brasil também, há muitas pessoas que adotaram essa postura, né? A gente vive esse fenômeno da morte do compromisso. Tem Uhum. sido muito comum, já faz algum tempo, uma expressão chamada assim, desigrejados, né? E é bem complexa essa expressão, mas qual é a sua visão? Você acha que de fato existe um grupo de desigrejados e existe dentro desse grupo aqueles que têm, digamos assim, motivos, né, que foram feridos na igreja, machucados, lideranças despóticas, né? E outros que simplesmente estão surfando nessa onda de eu posso ser cristão na minha casa sem nenhum compromisso com a igreja local. Como é que você enxerga esse fenômeno de modo geral? Eu acho que tem de tudo um pouco nisso daí também, né? Tem pessoas que realmente foram feridas, tem pessoas que eu digo que elas passaram por uma máquina aquelas máquinas de fazer garapa, né? Elas saíram só o bagaço do outro lado, porque elas foram espremidas nas igrejas, foram realmente usadas e é triste a situação delas e o que essas pessoas precisam é conhecer uma igreja verdadeira, né? Uma igreja verdadeira que ama, uma igreja verdadeira que cuida, uma igreja verdadeira que tem, sim, autoridade, mas uma autoridade para o bem, né? Uma autoridade que busca a edificação do corpo e não a esmagar pessoas e usar pessoas. E por outro lado, você tem uma galera também que talvez até por causa da pandemia e esse fenômeno de praticamente hoje todas as igrejas terem seus cultos sendo transmitidos, que se acomodou, né? Que se acomodou e a partir de então entendeu que pode ser cristão e viver a vida cristã no contexto da sua casa, sem
sem as dificuldades da vivência da igreja local, porque as dificuldades elas são reais, não é? Quando você convive numa igreja local, você tem dificuldade, mas você também perde as bênçãos do convívio e você desobedece o Senhor, porque o cristão, ele foi salvo para fazer parte do corpo, ele é parte de um corpo, né? E quando eu decido, não, eu vou viver o cristianismo isolado, eu estou me rebelando contra a sensatez, é o que diz o autor de Provérbios, né? Eu estou me rebelando contra a sensatez e eu estou agindo como um egoísta, pensando apenas em mim mesmo e não me importando com o próximo. Então, acho que é mais ou menos isso que eu tenho visto acontecer nesse movimento de desigrejados. Muito bem. De fato, a fé cristã, ela tem a sua dimensão pessoal, né? Você e Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. Então, a experiência é muito pessoal, embora a gente possa exercer influência sobre outros, em particular sobre aqueles que estão mais próximos, imediatamente próximos a nós, que é a nossa família e aqueles do nosso círculo relacional, mas a fé é pessoal, ela tem o seu caráter individual. No entanto, a fé tem a sua dimensão comunitária também. É sempre bom lembrar que o cristianismo é relação com Deus e uns com os outros. Nós somos salvos por Cristo, inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, Sim. esse discurso Cristo sim, igreja não, ele não é procedente, embora a gente até entenda que algumas pessoas que fazem esse discurso, que reverberam essa fala, algumas delas estejam realmente feridas, porque existe de fato o peso da religiosidade, né? Do legalismo, né? Da religião meritória e de confundir moralismo, né? Com o evangelho, que é coisas diametralmente opostas, mas o fato objetivo que a gente precisa resgatar é o conceito de igreja mesmo, né? Eu lembro uma vez aqui no Brasil, uma das visitas dele ao Brasil, Paul Washer disse assim: a gente precisa parar de chamar de igreja o que não é igreja, né? Então, boa parte do saldo negativo vem para as costas das igrejas sadias, porque há muitas portas abertas em nome de Deus que, na verdade, não tem nenhum indício, nenhum sintoma, nenhuma evidência de ser realmente ali uma agência do rei, numa comunidade cristã saudável, embora todas as igrejas, sejam elas quais forem, não importa a época nem o lugar, tem as suas deficiências, suas fraquezas, né? A igreja é uma comunidade de pecadores. Mas, dado esse quadro geral, que realmente, né, é um quadro que tem um grau de complexidade, nós precisamos amar a igreja e trabalhar para que ela cada vez mais se fortaleça e cumpra a sua missão. E esse livro do Tony Merida, né, um pastor relativamente jovem, nós estamos falando aí de 40 e poucos anos de idade, que já tem uma estrada, e que entre os livros que ele publicou, esse livro ele realmente é muito especial. Mas eu gostei demais desse material, tive a oportunidade de trabalhar nele na edição, inclusive tive a oportunidade de escrever o prefácio. Então ele fala de 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. Então o papel desse livro é trazer à memória do leitor e dos crentes de modo geral quais são esses distintivos de uma igreja, esse pacto, esse compromisso. E você sabe, Niel, você já esteve lá naquele curso oferecido pelo Devin Capital Hill, né, que também trabalha muito essas questões de membresia, pacto, igreja saudável, um movimento também muito relevante na atual conjuntura. Essa mudança da resistência, da hostilidade, do abandono, da negligência para uma perspectiva bíblica correta, de boa relação com a igreja local, passa necessariamente por um resgate do conceito de membresia. Eu queria te ouvir sobre esse assunto, você que está aí à frente de uma igreja que tem experimentado um crescimento substancial, uma igreja madura na fé. Então, o que é que você pode dizer aqui para os nossos ouvintes? Eu sei que muitas pessoas depois ouvirão lá no nosso canal no YouTube, o seu entendimento, né? A sua perspectiva sobre membresia de igreja, pacto de igreja, esse compromisso do membro com a sua igreja local. A gente aqui entende que não tem como olhar para o Novo Testamento e não perceber no Novo Testamento essa aliança, uma aliança doutrinária, não é? Uma aliança de fé entre pessoas que se comprometem com Deus e umas com as outras a viver nessa vida cristã em comunidade. E aqui é o que a gente tem feito na nossa igreja. A gente tem lidado dessa forma, tratando a membresia da igreja com seriedade,
com uma porta estreita de entrada, não é? Onde a gente busca se certificar de que todo mundo que vai se tornar membro da igreja dá evidências de ser, de fato, um cristão convertido e entende que ele está fazendo um pacto com Deus e com aquele grupo de pessoas para viver a vida cristã juntos, de forma a um exortar o outro, um encorajar o outro e juntos caminharem na vida cristã. A gente olha para os mandamentos uns aos outros, Jude, e não tem como viver esses mandamentos sem a igreja local, sem o pertencimento da igreja local. A gente olha, por exemplo, para o livro de Hebreus, o autor de Hebreus falando para os líderes, dizendo que os líderes pastoreiam a igreja como alguém que vai prestar contas. Ora, prestar contas de quem? Se nós não temos uma lista de membresia, se nós não levamos a sério a membresia. Eu não tenho como prestar contas de todas as pessoas que se dizem cristãs na cidade onde eu moro. Né? Eu preciso saber quem são as ovelhas que o Senhor me confiou, né? O Supremo Pastor me confiou a pastorear. E isso acontece através do processo de membresia. Um processo cuidadoso, um processo onde a gente não tem pressa, não é, para que as pessoas se tornem membros, e que criteriosamente a gente busca entender se aquela pessoa de fato entendeu o Evangelho e dá frutos do Evangelho na vida dela. Muito bom. De fato, tem crescido até pela influência, né, do Ministério Fiel, Ministério Nove Marcas, Atos 29, outros grupos mais, né, que têm militado aí em favor de resgatar, né, o valor da igreja e oferecer assim, instrução, encorajamento. Porque por muito tempo, eu não sei se você já ouviu esse tipo de expressão, né? Pessoas até bem intencionadas, evangelistas, né? Estava lá pregando o evangelho em determinada altura do sermão, dizia assim: eu estou convidando você para assumir um compromisso com Jesus, não é um compromisso com a igreja. Isso é o maior fake news, o maior engodo do mundo, né? Porque esse compromisso com Cristo sem compromisso com a igreja simplesmente não existe. Eu falo Cristo com é o muita cabeça da igreja, tranquilidade. né? Não, assim, é um monstro, né? Imagina um corpo andando por aí sem a cabeça, uma cabeça andando por aí sem um corpo. Existe uma unidade orgânica indivisível, né? Então, assim, esse compromisso, né, que você estava falando aí da membresia, de pactuar, de saber quem são as pessoas que estão sob os seus cuidados enquanto pastor, é fundamental, porque parece, né, a grosso modo, para algumas pessoas, será que eu não invencionice esse negócio? Membresia, pacto, curso de membresia. Onde já se viu isso? Curso de membresia, tem que fazer um curso para ser membro de uma igreja? Que palhaçada é essa? Quando, na verdade, é o resgate de uma tradição longa, né? Nós, enquanto batistas, por exemplo, se a gente se reportar a nossa história, isso começa no século XVII com Benjamin Kitt, o primeiro pacto escrito, né, documentado, que os membros subscreviam. E de lá para cá vem uma longa tradição de ter essa igreja regenerada, né, membros que professam a fé, né, portanto, só pode ser membros daqueles que foram batizados e aqueles que podem voluntariamente fazer esse movimento, e ao mesmo tempo pactuados, assumindo um compromisso com a igreja local. Então, não é invencionismo. Então, a gente está falando, batendo esse papo aqui para mostrar que esse amor pela igreja, né, passa necessariamente pelo resgate de um entendimento adequado do que é ser igreja. E a gente está falando sobre essas questões, eu acho que é muito oportuno e deve louvar a Deus, porque embora o cenário, no modo geral, seja um cenário bem complicado, há muitos lampejos de graça e há muitas igrejas para as quais a gente olha e diz assim, caramba, louvado seja Deus pelo que está acontecendo ali. Verdade. Então, a gente precisa nos manter firme nessa direção. Beniel, nós temos aqui 8 verdades preciosas, né? Quais são? Eu vou ler para o pessoal que está em casa, que eventualmente não tem ainda esse material, quero recomendar muito a vocês, é o livro aqui, ó. Ame a sua igreja. E o sumário: pertencer, acolher, congregar, cuidar, servir, honrar, testemunhar, comissionar. No capítulo 1, que ele fala sobre pertencer, há uma frase na página 31 que eu gostei muito, que ele faz um resumo muito bem adequado. Diz assim: pertencer a uma igreja significa dedicar sua vida a uma comunidade centrada no Evangelho, onde um serve ao outro com alegria e a missão de Cristo é levada adiante por todos, né?
Então está falando de dedicar a vida, né? Está falando de sacrifício, de abnegação, de compromisso, de pertencimento, né? Esse senso de maravilha, de gratidão, de alegria por pertencer à família na fé. Então, eu queria que você compartilhasse conosco o seu entendimento sobre o que significa esse pertencer, se você está aí de acordo com o Merida nessa leitura dele. Eu concordo totalmente. Na verdade, todos nós pertencemos a algum grupo, né? Todos nós. Então, é interessante perceber isso, que algumas pessoas, elas até se tornam membros da igreja, mas elas não estão dispostas a pertencer à igreja. O pertencimento delas, muitas vezes, continua sendo os ciclistas com quem eles andam de bicicleta, ou as amigas da faculdade, ou os caras da moto com quem a gente viaja. E o círculo com quem eles convivem, a vida deles acontece com quem? Acontece com essas pessoas. E eu entendo que quando nós somos salvos e nós fazemos parte de uma igreja, a nossa vida acontece com aquela igreja, não é? Lá nos Estados Unidos eles têm uma expressão muito legal que aqui no Brasil não é muito usada, mas família da fé, né? Lá eles falam muito sobre isso, sobre a igreja como essa família da fé que nos acolhe e com a qual nós convivemos. Nós vivemos, ali nós temos as nossas dores, ali nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram. Só que para a gente se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora, a gente precisa conviver com eles para saber que eles estão chorando e estão se alegrando. Né? Só frequentar o mesmo evento no domingo à noite não tem como. Você não vai saber que as pessoas estão se alegrando e estão chorando e você não vai poder se alegrar e chorar com elas. Você precisa ter uma vida em comum com essas pessoas. E isso que eu entendo como esse pertencimento do qual o Merida fala aqui, que para mim é fundamental na vida cristã. Muito bem. Inclusive, esse é um termo bíblico, né? Paulo fala sobre isso, né? Vós sois da família de Deus. Então, Família de Deus. O que é uma igreja? A igreja é uma comunidade, há vários símbolos, né? Metáforas para descrever o que é uma igreja. Uma delas é a família de Deus, que é uma família da fé. Então, é muito curioso porque as duas igrejas a primeira igreja que eu pastoreei foi a Betel de Mesquita, e nós tínhamos lá uma família em Cristo Jesus. Aqui no Jardim Botânico é muito comum de falar família JB, porque esse senso de pertencimento é a nossa casa, são os nossos irmãos na fé, né? São laços profundos, né? Porque a despeito de todas as diferenças que nós temos, e é bom que tenhamos diferenças, não somos iguais em muitas coisas, mas o que nos une é sempre maior. Então, esse senso de pertencimento tem que estar presente, e é uma coisa que a igreja precisa resgatar, sobretudo nessa época em que as relações estão tão líquidas, né? Usando a expressão de um filósofo, tão sem raízes, né? Sem conexão. As pessoas entram e saem. Inclusive, algumas comunidades, algumas igrejas, né? Nem usam mais o termo membro, né? É um colaborador, né? Sei lá, é um seguidor. Mas a ideia de membro também não é invenção. Assim, aí é a expressão bíblica, né? Nós somos membros de um corpo. Uns dos outros. E a igreja ali é um corpo, a igreja local. Então, corpo, membro, família, isso é maravilhoso. A gente precisa resgatar essa verdade. O capítulo 2, Niel, ele fala sobre acolher, que também é um capítulo muito interessante, muito instrutivo, e vale a pena dizer ao pessoal que ainda não pôde ler o livro, que é um livro que tem um bom embasamento teológico, tá? O Merida não é um palpiteiro de Facebook, é uma pessoa que tem consistência teológica, e ao mesmo tempo ele é prático, a linguagem é acessível. Ele é um pastor encorajando irmãos na fé, dizendo, olha, você precisa amar a igreja. Né? Eu vou te dar aqui algumas dicas e apresentar algumas marcas distintivas de uma igreja saudável e tal. E nesse capítulo sobre acolhimento, ele vai falar sobre essa hospitalidade centrada na graça, né? Esse lugar onde você se sente acolhido, amado, né? Então, assim, isso é realmente muito interessante. E como eu estava dizendo, ao final de cada capítulo, ele apresenta lá algumas perguntas, algumas diretrizes práticas que vão ser assim, bem interessantes para a gente tentar aplicar o ensino que foi apresentado ali. Sobre esse acolhimento, eu acho que é uma coisa que a Igreja Evangélica também precisa aprender muito, né? Sim, inclusive na conferência da Atos 29, que teve como tema o livro e foi baseado nisso, a minha mensagem foi sobre acolhimento, né? E para mim, algo que que demonstra de maneira muito clara essa ausência dessa percepção é como as pessoas, elas
acaba o culto ou antes do culto, elas não estão dispostas a ir procurar pessoas que elas não conhecem, a ir servir pessoas, ir encontrar, conhecer, acolher essas pessoas. E muitas vezes são os mesmos grupos conversando sobre, muitas vezes, coisas sem importância eterna, vamos dizer assim, e perdendo a oportunidade de acolher pessoas que estão chegando ali na comunidade de fé, não é? Então, eu acho que isso é algo que a igreja precisa crescer bastante. Um acolhimento desinteressado. Como a gente trata aquela pessoa que não tem nada para nos oferecer de volta, né? Simplesmente por causa do amor de Cristo que transborda de nós para o próximo, né? E o Merida, de fato, coloca de maneira muito, muito linda isso. Até na página 56, quando ele dá alguns passos de ação, ele fala, o primeiro passo é reflita com regularidade em como Cristo acolheu você de forma tão gentil e graciosa. E se a gente meditasse mais nisso, né, Judy, como nós éramos inimigos, mas agora nós estamos sentados à mesa porque fomos acolhidos por Cristo, isso nos impulsionaria a acolher outros nessa família de fé. Muito bom. E a ideia mesmo de, se você é uma família, se somos de fato uma família enquanto igreja, o papel dessa família é ser hospitaleira. Essa hospitalidade da graça. E quando você recebe alguém que ainda não é membro da família, você quer alcançá-la, integrá-la, essa hospitalidade da graça, que é o termo mental. Eu lembro, outro dia conversando, acho que foi até com os alunos do Seminário Foco mesmo, na mentoria, eu falando que tem uma frase atribuída a João Calvino, que é muito interessante. Ele diz que a igreja ela tem que ser uma escola que ensina e uma mãe que acolhe. É a marca de uma igreja equilibrada. Se uma igreja tem apenas doutrina, 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 e não tem um espírito de acolhimento, de relacionamento, ela se torna um ponto de pregação. Por outro lado, você encontra algumas igrejas que são relacionais, hospitaleiras, né? Bem atenciosas com as pessoas que chegam, mas não tem consistência doutrinal teológica. Bom é que a igreja tem as duas coisas, esse espírito do magistério da palavra e, ao mesmo tempo, essa doçura do acolhimento, né, recebendo as pessoas. Então, elas vão ter as necessidades mais elementares nutridas, né, supridas, né? A mente e o coração, né? Recebendo a palavra e, ao mesmo tempo, afeto, doçura, esse senso de acolhimento. Então, é um dos pontos que a gente precisa realmente resgatar esse... E o Merida é muito feliz com você disse, né? Escreve de uma forma muito encorajadora. O ponto 3 fala sobre congregar, né? Valorizando o ajuntamento solene. Parte disso a gente conversou no início, né? A gente tem um grupo grande de pessoas que tem um desigrejado e tem um semi-desigrejado, né? Vem um domingo e falta 4. Então a igreja está no apêndice, né? Vamos lá. Se aparecer um aniversário, eu vou. Se aparecer um futebol, eu vou. Não pode ser hoje, pode amanhã. Não tem um compromisso, uma regularidade. Evidentemente que 52 domingos no ano, você pode, e não há problema algum, a gente não está aqui para botar um cabresto nas pessoas e ficar marcando pontos e ver todos os 52 domingos. Mas a questão do entendimento da importância de congregar. Não é uma opção, não é assim uma situação, olha, vem quem quer. É um ordenamento, né? Assim, tem que congregar para o nosso próprio bem, né? E para o fortalecimento da fé de outros também. Então, como é que você enxerga? Como é que está em Caldas Novas o cenário? As pessoas têm comparecido, as pessoas têm regularidade, né? E o que significa esse congregar? Ele é a resposta ao chamado do nosso Salvador. Ele é a resposta à convocação do Criador dos céus e da terra, que nos chama a um encontro coletivo com Ele. E isso precisa mudar a maneira como a gente encara os nossos cultos públicos. Não é? Não como um peso, não como um fardo, mas como um privilégio. Eu recebo perguntas do tipo, pastor, se a minha igreja tem culto de manhã e de noite, acho que hoje ainda eu recebi essa pergunta e respondi ela aqui no Instagram. Eu sou obrigado a ir nos dois? Ou é pecado não ir em algum dos dois? E obviamente que não é pecado, mas o que precisa mudar é essa percepção de, nossa, eu só vou porque se eu não for é pecado. Ou eu tenho que ir. Não, que privilégio para a gente poder ir, poder atender ao chamado do nosso Salvador, do nosso Criador, para que coletivamente nos reunamos com Ele.
e ouçamos a voz dele falando com o seu povo e o seu povo respondendo a ele em adoração coletiva. Gente, isso é um privilégio, não é? Isso é um privilégio. E a igreja precisa aprender isso, de que isso é um privilégio. Então, se é um privilégio, é prioridade, né? Porque é um baita de um privilégio. Então, se chega uma visita na minha casa, um parente na minha casa, eu estou com visita em casa, ou meu amigo, meu pai, meu tio, meu primo, olha só, fica muito à vontade. Mas eu tenho um privilégio agora no domingo, que é estar com a minha família da fé. A gente se reúne no domingo para adorar o nosso Salvador. Você é muito bem-vindo para vir conosco. Se você não quiser, não puder, fica à vontade. Dura o quê? 2 horas? No máximo, eu estou de volta e a gente continua nosso tempo juntos aqui. Mas eu não quero perder esse privilégio que é estar com a minha família na fé no domingo. E aí eu organizo a minha semana, eu organizo o meu final de semana em torno deste maior privilégio que eu tenho na minha semana, que é estar nesse encontro coletivo com o Criador dos céus e da terra. Que maravilha. De fato, eu estou aqui ouvindo e concordando com tudo que você está a dizer, porque é bíblico, né? Eu acho que o grande desafio é entender que essa ordem, eu volto a dizer, é uma ordem. Nós somos ordenados pela palavra de Deus a congregar. E somos exortados a não deixar de congregar, né? Como é costume de alguns, diz o autor da Carta aos Hebreus. Desde o primeiro século, já era costume de alguns. Atrás, então, esse negócio de desigrejado já é antigo. Então, eu acredito que o desafio, e é um sinal da maturidade, é quando o dever se torna um prazer. É um dever, mas na cabeça das pessoas, via de regra, tudo que é obrigação, tudo que é dever, não pode envolver alegria, é fardo. Mas a maturidade consiste, é um dever, mas que prazer é obedecer essa ordem. Porque quando você está numa família, onde você é acolhido, não pelo que tem, mas pelo que é, membro da família, né? Filiado ao corpo pela graça maravilhosa de Jesus, isso é um senso de maravilha muito grande. Assim, eu até entendo que existem igrejas que vivem processos bem complicados, né? A gente viaja Brasil afora, a gente percebe assim, igrejas verdadeiras, mas que estão adoecidas. E que às vezes para as pessoas assim, caramba, é um peso se deslocar. Elas têm um entendimento de que devem, mas é complicado, né? A liturgia, o culto, o ambiente, a situação. Mas mesmo assim, um cristão maduro, ele deve estar no meio na sua igreja e ajudar aquela igreja nas suas dificuldades a, pela graça de Deus, avançar. Agora, quando você está numa igreja saudável, onde é um senso de maravilha, é um negócio fantástico, inexplicável, né? Assim, o que o salmista diz no Salmo 122 se aplica na alegrei-me quando me disseram, é a alegria de estar na casa do Senhor, com os irmãos de fé e tal. Então, esse capítulo 3, ele vai falar com muita propriedade sobre isso e falar também sobre o que acontece nesse culto, né? O que acontece não é simplesmente uma reunião, porque você pode marcar congregar com pessoas por variadas afinidades, mas essa congregação, ela tem propósito, ela tem missão. Sim. É o culto público, o culto corporativo, centrado no evangelho, né? Cantar a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra, ler a palavra, ver a palavra por meio das ordenanças, enfim, é maravilhoso. Miel, vamos avançar mais um pouco aqui. O capítulo 4 também é muito legal, né? Muito instrutivo, porque ele vai falar sobre esse cuidado, né? Inclusive o subtítulo é Manifestando o Fruto do Espírito. E ele está falando sobre essa questão de socorrer um ao outro, né? De compartilhar. E você falou, acho que no início, aí citou, fez uma alusão a Romanos, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Sim. E a igreja, como toda família, você tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza. Sim. Eu costumo sempre dizer que o trabalho do pastor é esse movimento pendular no campo das emoções, né? A gente está na maternidade, junto com a família, se alegrando com uma criança que acabou de nascer, saudável, e sai dali e vai para o cemitério, lamentar a morte de um ente querido, uma morte abrupta, por vezes, né? Então, e a igreja é isso. Então, a igreja tem momento de festa, de celebração, de alegria, mas tem momento de sofrimento, né? A igreja acompanhando um tratamento de uma doença que esmaga a família, esmaga a emoção da família, que arrasta a igreja também. Então, esse cuidado faz parte da vida da igreja. Amar a igreja implica em cuidar, né? Então,
O que você tem a dizer sobre esse capítulo aí e algumas considerações sobre esse cuidado que nós devemos ter? De novo, relacionamento, né? De novo, falando sobre relacionamento uns com os outros, falando sobre amarmos uns aos outros. Ele tem uma citação do Keller que ele faz na página 86, onde ele diz: nós não podemos ser meros consumidores que vão à igreja para acumular benefícios, sem dar nada significativo em troca. E esse dar significativo em troca não é dinheiro, né? É relacionamento, é amar, é servir, é cuidar de quem está sofrendo, é transbordar do amor de Cristo em amor ao próximo com quem você convive ali na igreja. E, de novo, para isso você precisa conviver. Infelizmente, muitos cristãos são muito rápidos em cobrar cuidado, mas extremamente devagar em demonstrar cuidado, né, em se interessar pelo próximo. Me recordo de uma situação em que uma pessoa se afastou da igreja, começou a frequentar muito esporadicamente, depois quase nunca aparecia na igreja, e quando chamada a atenção, quando foi procurada, tinha várias pedras nas mãos para atacar a igreja, né? Ninguém me procurou, ninguém cuidou de mim. E eu peguei e comecei a listar uma série de coisas que haviam acontecido com membros da igreja nesse período. Fulana de tal, a irmã fulana de tal perdeu o bebê. O pai da irmã tal faleceu. Você sabia que... E comecei a listar. Você está vendo? Olha, tudo isso aqui aconteceu e você se manteve distante durante todo esse processo. Você não cuidou de nenhuma dessas pessoas, você não amou nenhuma dessas pessoas. Por quê? Porque estava interessado em você mesmo, na sua própria, no seu egoísmo, no seu umbigo. Então, viver a vida cristã na comunidade da fé envolve esse interesse genuíno, real, sincero pelo próximo dentro da comunidade da fé. Exatamente. Eu acredito que você tocou num ponto que, infelizmente, é mais recorrente do que se pode imaginar. As pessoas acusando a igreja de falta de amor quando elas mesmas faltam com o devido amor, né? Então, amar é tornar-se vulnerável, é dar-se, é entregar-se, é cuidar. E o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Então, tá na igreja, a gente tem que estar sempre atento para isso. É interessante essa vida em comunidade. Aqui no Jardim Botânico, por exemplo, nesse momento, nós estamos muito felizes pelo nascimento do José, é o mais novo bebezinho aqui da igreja, nasceu dia 11 de agosto. Estamos acompanhando o irmão Álvaro, que está internado, já passou por uma cirurgia, voltou para casa, teve que ser hospitalizado novamente, um ancião. Estive lá semana passada visitando, a gente está acompanhando em oração, assim, é a vida da igreja, né? Cuidado, alegria com o bebezinho que está nascendo, né? E tensão e preocupação com o ancião querido, amado, que está numa fase da vida em que demanda mais cuidados, onde a saúde está mais frágil e que nesse momento está hospitalizado. Então a vida da igreja é cuidado, com certeza é cuidado. Uma situação em que isso se evidencia também, Jude, na apresentação de bebês, né? Algumas vezes isso já ocorreu, em que eu estou ali apresentando um bebezinho, momento de alegria, satisfação, e eu sei que tem algumas irmãs sentadas no banco, inférteis, e algumas que há pouco tempo perderam o bebezinho na gestação, em situações difíceis, né? E você está ali, e a vida na igreja é isso. E aí a consolação que essas irmãzinhas estão recebendo do Senhor, lá no futuro, elas vão consolar outros, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, não é? Elas recebem essa consolação para consolar outros. Essa é a vida na família da fé. Não é uma vida de eventos, não é? É uma vida de relacionamentos profundos. Que envolve dias nublados e dias ensolarados, né? Luz e trevas, momentos bons e momentos difíceis também, né? Bem, o capítulo 5 ele vai tratar um assunto que não poderia deixar de estar presente, né? Porque amar é servir. Ele vai tratar aqui o serviço cristão, né? As motivações, né? Colocar em prática os dons, porque como o próprio apóstolo João disse, né? Se você diz amar a Deus a quem não vê
e não ama seu próximo a quem vê, você está mentindo. Né? Hum. E como é que a gente reverbera o nosso amor pela pessoa? Com os atos de serviço. A gente pode até verbalizar, é bom ouvir que somos amados, mas as palavras precisam vir acompanhadas de ações. E o serviço é uma maneira de expressar amor, humildade. Então, ele está falando aqui sobre essa prática na vida da igreja. E toda a igreja, todos os membros, né, cada um individualmente, recebeu dons e talentos que devem ser usados para a edificação do corpo. Né? Então, a gente precisa continuar, enquanto herdeiros da reforma, sempre trazendo à memória das pessoas que existe o sacerdócio universal dos crentes. Né? Então, todos são ministros e todos receberam dons para o serviço e edificação mútua. E o Merida vai tratar isso aqui com muita propriedade e vai falar sobre coisas bem práticas, assim, lá no finalzinho, eu queria destacar de te ouvir, quando ele fala assim, olha, capítulo 4, ele vai assim, seja um servo e não crítico. E a orientação, a quinta, ele diz assim, e seja atento às necessidades daqueles que trabalham na igreja e se ofereça para ajudar como for possível. Porque tem sempre aquela pessoa com a mentalidade, eu não consigo fazer tal coisa, então não vou fazer nada. Quando, na verdade, é espaço para todos na seara, é espaço para todos no corpo. Então, como é que você enxerga essa questão do serviço na igreja local? Então, Judy, eu acho que, bom, duas coisas que eu queria pontuar aqui, né? Primeiro, infelizmente, a crescente visão consumista cristã, né? O cara que vai, ele frequenta um evento, ele participa, ele consome, e como todo consumidor, ele é crítico, né? O consumidor, ele é crítico, porque ele entende que ele está pagando por um serviço, e muitos cristãos, infelizmente, têm essa perspectiva. Rapaz, subiu uns balõezinhos aí, você viu ou não? Esse aí eu não estou Você falou acostumado, assim, não. você falou de crítica, aí eu... Nossa, subiram uns balõezinhos aí. E ele é crítico porque ele acha que ele está pagando, e algumas pessoas têm essa perspectiva de que eu dou o dízimo, então eu estou pagando, eu tenho que ser bem servido aqui na igreja. Isso é triste, muito triste. E uma outra coisa que eu queria pontuar também é que servir não está limitado às reuniões da igreja. Sim. Os nossos dons precisam ser usados no corpo a semana inteira e não apenas no domingo. Algumas pessoas acham que a gente corre o risco, na tentativa de ter um culto de excelência, com pessoas servindo ali no culto e tudo mais, a gente corre o risco de transformar o servir apenas então somente em voluntariado para um evento. E é muito mais do que isso. Os nossos dons e talentos foram dados por Deus para serem usados no corpo a semana inteira, servindo nossos irmãos que precisam nas mais diversas áreas da vida da igreja. E não apenas, por mais importante que o culto público seja, mas não apenas no culto público da igreja. E talvez os seus dons não estejam ligados ao culto público. Talvez os seus dons sejam dons que vão ser usados ao longo da semana na vida da igreja. Dom de misericórdia, não é? Faça isso. Use os seus dons. Pergunte a tua comunidade de fé. Peça que a tua comunidade de fé te ajude a entender quais são os dons que Deus te deu e coloque-os a serviço do Rei. Muito bom. Aqui na igreja nós temos um irmão, o nome dele é Cláudio Fule. Brinca no nosso patrimônio vivo aqui, mais de 90 anos. E durante a semana, amigo, o ministério dele é o telefone. Ele pega o telefone, meu irmão, senti sua falta no domingo, como é que estão as coisas? Memória impressionante. Liga, aniversariante, oração. Então, tipo assim, ele não tem nenhuma participação, digamos assim, no culto público, né? Ele não canta, ele não toca, ele não prega. Ele está lá participando do culto, obviamente, né? Ele não está assistindo, ele está participando, mas ele exerce o ministério dele fora da ambiência, digamos assim, do culto, né? Durante a semana, mesmo numa idade avançada, mas está lá fazendo sua função. Acho que para servir, nós vamos encontrar espaço. Certamente há muitas oportunidades para servir. O importante é a disposição e sob orientação pastoral, certamente há lugar para servir. O capítulo 6 é um capítulo que me toca porque coube a minha honra de falar sobre isso, né?
na conferência, e esse é um tema delicado porque ele vai falar sobre liderança, né? Vai falar sobre os pastores, a necessidade de ter uma relação adequada com os ministros, com os presbíteros, com os pastores. A gente tem ouvido muito, e eu falo isso com muita tristeza, escândalos, né? Envolvendo pastores, líderes e tal, e já muita gente fazendo essas denúncias, né? Pastor tirano, pastor despótico, pastor abusivo, enfim, escândalos por meio de pastores, mas pouco se ouve sobre os abusos que os pastores sofrem, né? Assim, a falta de honra, no bom sentido da palavra, né? O cuidado com o pastor, com a sua família, a falta de encorajamento, que por vezes é uma realidade. Então, esse capítulo ele vai tratar sobre essa questão, sobre a necessidade de honrar. E honrar o pastor não significa roubar a glória de Deus. Pelo contrário, Deus é honrado à medida que nós reconhecemos os dons e talentos que Ele dá a certas pessoas para cumprir um ofício, uma função que é a de pastorear. Então, esse capítulo ele é muito pertinente. E a parte que a gente chama aí de passos de ação, né? São, assim, eu diria, cirúrgicas. E eu vou ler aqui para os nossos amigos que estão acompanhando a live. Respeite seus pastores prestando atenção ao que ensinam e se recusando a tomar parte em rumores e calúnias. 2. Demonstre amor por seus pastores fazendo algo gentil por eles. 3. Expresse gratidão pelo ensino e exemplo de seus pastores, oferecendo-lhes palavras de encorajamento. 4. Seja motivo de alegria para seu pastor, fazendo bem mesmo as pequenas tarefas. 5. Ore por seus pastores de maneira pessoal, com sua família e com outros membros de sua igreja. Caramba, se isso aqui fosse colocado em prática, meu caro, a gente veria assim, coisas extraordinárias acontecendo, porque há uma relação muito estreita, Daniel, não é? Entre o púlpito e os bancos, entre o pastor e a vida da igreja. Se o pastor não está bem, dificilmente a igreja vai estar bem. Então a gente precisa cuidar dos pastores. Você tem visto aí, nos lugares pelos quais tem passado, pastores machucados? Demais. É triste. A gente lida muito com plantador de igreja, né? Por causa do Ministério 429. A gente lida muito com plantador de igreja. E como é triste ver a quantidade de plantadores que são triturados pela igreja. Não são amados pela igreja, não são cuidados pela igreja. Não é? É papel, de novo, é essa maldição do pêndulo, né? Existe um erro gravíssimo na igreja evangélica brasileira, onde pastores são donos das igrejas e usam essa ideia de honra como um álibi. É um álibi e um suborno na igreja, né? Até aqui na minha cidade, eu já ouvi as pessoas falarem das primícias, né? Então, tu tem uma ideia, eu não sei se é só aqui ou se existe em outros lugares do Brasil, mas tem a ideia de que aquilo que você ganha no primeiro dia do mês, aquilo lá são as primícias, e aquilo lá você entrega para o pastor. Então, assim, é umas ideias totalmente estapafúrdias, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas acaba que a igreja histórica, ela tentando fugir disso daqui, muitas vezes ela vai para um outro extremo. Ela vai para um extremo em que ela trata o seu pastor como um empregado, como um funcionário, né? Que não é. Ele é alguém que foi colocado ali por Deus com autoridades para exercer uma autoridade benéfica, amorosa para com a igreja, e a igreja deve cuidar desse pastor. Paulo, eu estava tentando me lembrar aqui exatamente aonde é que Paulo fala sobre isso, mas eu lembro muito claramente que Paulo fala sobre isso, o fato de ele ter dado ensino e questões, ter dado coisas espirituais, e por ele ter dado isso, ele poderia receber coisas materiais daqueles irmãos. Ele fala isso na carta aos Romanos. Aos Romanos. Obrigado, Judy. Estava tentando lembrar. E é real, e muitas vezes até pastores históricos, eles têm dificuldades de falar sobre isso com as suas igrejas, porque fica aquele acuado, será que a igreja vai me achar que eu sou um mercenário? Mas quantos e quantos pastores, irmãos, estão sofrendo, passando necessidade, e as igrejas muitas vezes têm os recursos, mas estão investindo em coisas que não são prioridades, e deixando seus pastores às mínguas. Eu diria até, Niel, que algumas até assistem os seus pastores do ponto de vista assim,
assistência financeira e tal, Uhum. mas falta afeto, falta encorajamento, falta pastor, Amor. muito obrigado, né? É. O indivíduo, porque, gente, cá para nós, você que está ouvindo aí, tente imaginar por um minuto o cenário. 52 domingos por ano. Você acha que a matéria é fácil colocar-se no púlpito de uma igreja 52 domingos por ano? Vamos tirar lá os dias que o pastor tira um período de descanso, eventualmente sai aqui e acolá para pregar fora, mas são muitos domingos, a semana inteira se preparando para o domingo. Uma palavra de encorajamento, oração, suporte, as tentações, as lutas, as crises, né? Como a Bíblia diz, o pastor é humano. Na verdade, somos todos ovelhas de Cristo, né? Cristo é o supremo e perfeito pastor. Ele simplesmente, soberanamente, por meio do seu Espírito, concede dons à igreja. Um desses dons é o dom de pastorear. Ele dá essa aptidão, essa habilidade e essa função. E não é tarefa fácil. Por isso, esse capítulo é muito rico e muito instrutivo. Fica aqui nosso incentivo para vocês lerem esse material. O capítulo 6 realmente é muito bom. Avançando, Daniel, Sabe uma coisa, desculpa, falar. Júlio, só para a gente voltar nisso daí, um lugar para onde eu sempre vou quando eu me sinto um pouco assim, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu não sei se você já percebeu isso, mas repetidas vezes, Paulo naquela carta, ele pede o amor da igreja. Repetidas vezes. Ele fala, olha, eu tenho amado tanto vocês, por que vocês não podem me amar de volta um pouquinho? Uma dessas vezes, no capítulo 7, versículo 2, ele fala assim, concedam-nos lugar no coração de vocês. Olha, Caramba, pedindo para ser amado. para ser amado, não é? E se isso acontecia com o apóstolo Paulo, imagina o quanto que acontece com outros e outros pastores por aí afora, né? Então, normalmente eu volto para isso aqui, nos meus dias meio de trevas, meio de noites escuras da alma, não é? Eu volto para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, leio ela toda, marco todas as vezes em que Paulo está pedindo amor e sou lembrado das palavras de Deus para Paulo, dizendo assim, olha, a minha graça te basta. E aí eu sigo a vida e sigo em frente. Mas fica aí o chamado para os membros de igrejas, né? Honrem, amem e demonstrem amor pelos pastores de vocês. Muito bem. Devemos orar mesmo pelos pastores, porque é uma tarefa hercúlea, só mesmo pela graça de Deus. O capítulo 7 ele vai falar sobre testemunhar, né? Ou seja, a missão de anunciar o evangelho aqui, ali, acolá, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja precisa estar atenta para isso, né? Então, não é simplesmente um ponto de pregação que você vê no domingo, ouve uma palavra, é encorajado, assistido nas suas necessidades espirituais e vive como se não houvesse ao seu lado, e por vezes bem perto mesmo, pessoas que estão caminhando para a perdição eterna. A igreja precisa ser mobilizada sempre. O domingo é reunião, né? Manhã sagrada, manhã da ressurreição, né? Domingo foi a manhã de Jesus venceu a morte, deixou o túmulo. Então, ele se reúne ali para um treinamento, para um encorajamento, para sair em missão durante a semana. Todos somos missionários. E ele vai falar com muita propriedade aqui sobre a prática de boas obras, o compartilhamento do evangelho. E a gente precisa entender que há no Brasil muitas pessoas que, embora professem a fé, né, um cristianismo nominal, há muitos brasileiros que não conhecem o evangelho. E a gente não precisa ir necessariamente ao Sri Lanka, ao Camboja, né, ao Uruguai, aqui mesmo na nossa casa, na nossa cidade, na nossa rua, tem muita gente que não conhece o evangelho. A igreja precisa... Eu não sei de quem é essa frase, Daniel, talvez você saiba, assim, eu já tenha ouvido falar. Ou a igreja se torna uma agência missionária, ou será ela mesma um campo missionário, né? Ou seja, ou ela evangeliza, ou ela será evangelizada. Então, na medida que você recebe do evangelho, você deve comunicar o evangelho, né, às pessoas. Então, é um ponto que a gente não pode perder de vista, porque é nossa missão anunciar o evangelho. E tomar o cuidado de não igualar evangelismo a evento, né? Nós temos que fazer um evento evangelístico. Pode acontecer. Distribuir folheto no semáforo, né? Isso. Pode acontecer. Ninguém está falando que isso é errado, que você está proibido. Não é isso. Mas evangelismo é relacionamento. Evangelismo é cada um de nós
estar atentos às pessoas que Deus colocou na sua vida. Eu costumo dizer para o pessoal aqui da igreja, olha, eu muito provavelmente nunca vou ter uma oportunidade de ter uma boa conversa com o pessoal da agência do Sicredi aqui de Caldas Novas. Mas tem um irmão que trabalha lá. Ele está lá todos os dias com aquelas pessoas. É ele, essa pessoa que Deus tem para levar o evangelho ali. E os parques de água aqui de Caldas Novas, enfim, os mais diversos locais, não é? No livro, aqui na página 131, o Merida ele cita o Keller no Manual de Plantação de Igreja, onde ele diz assim: deve haver uma atmosfera de expectativa de que cada membro, veja só, não é o pastor, não terceiriza isso para o pastor, é cada membro sempre terá de 2 a 4 pessoas na incubadora, um campo de força com pessoas pelas quais devemos orar, a quem devemos dar livros, convidar para a igreja e outros eventos. Então, é cada um de nós tendo essa intencionalidade, não é? De, olha, a gente precisa ter essas pessoas em mente. Quem são essas pessoas que estão próximas de mim, com quem eu posso estar fazendo perguntas a elas, dando livros para elas, orando por elas e buscando oportunidades de falar para elas do Salvador que me transformou. Maravilha, muito boa sua palavra. O capítulo final, que é o capítulo 8, ele fala sobre dar continuidade à missão, essa missão que você está a falar aí, mas especificamente através de plantação de igrejas saudáveis. E você trabalha, você é um plantador, está numa organização chamada Atos 29, que essencialmente é um trabalho de movimento de plantação de igrejas, e eu acho que a igreja precisa estar mais engajada nessa missão de plantar novas igrejas. Eu tenho observado, ano que vem eu faço 20 anos de ministério, que Deus está colocando muito fortemente isso no meu coração. Focar as energias, o tempo, os recursos na plantação de novas igrejas, revitalização, encorajamento a pessoas que estão engajadas nisso, né? Porque o método de Deus para promover o evangelho no mundo é através da igreja, né? Evangelistas saem, desbravadores, bandeirantes da fé, mundo afora anunciando o evangelho, mas o que fica efetivamente, o que de fato vai promover essa concreção do movimento do evangelho no mundo, são novas igrejas, igrejas saudáveis. Como é que você enxerga isso no Brasil hoje, né? Eu acho que isso viveu um modismo alguns anos atrás, era moda de igreja, mas acho que agora está chegando numa maturidade. Acho que está chegando numa maturidade em que finalmente o modismo passou, o oba-oba passou, e agora as pessoas que estão se envolvendo com a igreja, de fato, têm uma maturidade nisso, e entendem isso como um mandato de Deus. Você citou a história, né? A gente olha para a viagem do apóstolo Paulo, né? Atos capítulo 13, quando Paulo é separado pelo Espírito Santo lá da igreja de Antioquia para a missão que tinha para ele, e aí você começa a olhar Atos 13, 14 e ver que missão era essa. Atos 14, versículo 22, diz que eles, 21, pregaram as boas novas daquela cidade, fizeram muitos discípulos, depois eles voltavam fortalecendo os discípulos, corajosos a permanecer na fé, e designavam presbíteros em cada igreja. O que eles estavam fazendo? Plantando igrejas. Era isso que eles estavam fazendo. Quando a gente olha para missões sendo feitas no Novo Testamento, o que a gente vê são igrejas sendo plantadas, né? Então, a gente precisa voltar e crescer nisso no Brasil. Mais e mais. Amém. Mais e mais, cada vez mais. Buscar a plantação de novas igrejas. E fugir do modelo de franquia, né? Nós não precisamos de franquias. Nós precisamos de igrejas saudáveis, multiplicando de maneira generosa, de maneira descentralizada, para que o reino avance a glória de Amém. Deus. A glória Amém, meu amigo. Pessoal, nós estamos chegando ao final, nós estamos tratando esse livro, Ame a Sua Igreja. Entre no site da Pronobis, www.pronobis.com.br. Nosso bate-papo hoje foi com o pastor Felipe Niel. A live vai ficar salva em nosso canal, no YouTube, no Telegram, outros canais mais de comunicação. Eu queria muito agradecer o pastor Niel e pedir para ele dar uma palavra última, que a gente já tem aqui alguns segundinhos.
Palavra de gratidão. Gratidão e, gratidão pela publicação desse livro, indicação desse livro, indicação da editora Pronobis como um todo. Gente, tem muito material excelente na editora Pronobis, excelente, excelente. Aliás, livro que acabaram de lançar aí, Júlio, sobre pastor também, aí, que eu fiquei super interessado. Tem muita coisa boa saindo da editora Pronobis. Se você ainda não conhece, segue no Instagram, segue eles em todos os canais. Segue o pastor Judiclei Santos, homem de Deus. Olha como eu aprendo com esse homem. Deus te abençoe, Júlio. Um abraço. Obrigado, Niel, pelo seu apoio, pela sua amizade. Deus abençoe você, Mariana, as crianças aí. Grande abraço, gente. Deus abençoe. Obrigadão, gente. Abraço.